Amém? Glória a Deus. Vem comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Versículo 1, Paulo está dizendo que ele está na cidade de Atenas. Ele não estava só, Silas estava com ele. Ele envia Timóteo, ministro, cooperador do Evangelho, para ver como que estava a fé daqueles irmãos. Paulo já tinha passado em Tessalonicenses. Paulo abriu um trabalho em Tessalonicenses. É mais ou menos como um pastor que fosse numa cidade que não tivesse nenhuma igreja. Ele abriu um trabalho lá, ele ensinou. O que a Bíblia nos ensina? Fazer o quê? Discípulo. Meu Deus, eu sei que você acessa um pouquinho o Instagram. Esses dias eu vi um pastor dizendo algo muito forte. Não compartilhei porque estava na correria, mas não deu tempo. Ele falou que a nossa reunião não deveria ser uma reunião de ovelhas. Alguém viu isso? Mas deveria ser reunião de pastores, de discípulos. Não éramos para ser mais ovelhas, mas sim discípulos. É como Paulo exortou para alguns, dizendo: olha, vós já deveriam ser mestres. O tanto tempo que você está servindo a Cristo já deveria ser mestre, mas vocês ainda são meninos. Picuinha, discussão, briguinhas, muitas coisas. Então, dentro disso eu falei: caramba, que interessante. Aonde a igreja deveria ser todos discípulos, mas muitas vezes a gente está lidando com pessoas que, se a gente não for, se a gente não mandar uma mensagem, ninguém me procurou, ninguém sentiu falta de mim. Se não for visitar, esquecer, só precisa de mim quando é para dízimo e oferta, só precisa de mim quando é para mim fazer algo por ela. Não, a gente foi avisado, meu irmão. No mundo tereis aflição, nós deveríamos ter esse entendimento. E Paulo está dizendo: olha, para que ninguém se comova. Coloca a foto da tradução no português, no dicionário. Vou chegar um pouquinho mais perto. Olha o que significa comover, comova, impressionar. Paulo está dizendo: olha, eu estou enviando Timóteo essa carta para que ninguém se impressione com as tribulações. Eu estou enviando essa carta para que ninguém, abale-se. Qual que é aquela palavra no meio lá? Enternecer. Mas eu queria ver aquele sinônimo lá embaixo, lá, emocionar. Que ninguém se emocione, comover. A pessoa fica comovida, ela fica o quê? Emocionar. A emoção, ela está ligada com sentimento. Com sentimento. E sentimentos, meu irmão, se a gente fazer uma série de mensagens sobre sentimento algum dia. Mas o sentimento do medo, que ninguém fique com medo, que ninguém fique desanimado, que ninguém fique triste. Põe lá no nosso texto e coloca na NVI. A fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Mas, infelizmente, infelizmente, como, esqueci o nome dele agora, mas ele era jogador do Santos. Mentiram para nós. Mentiram, viu? Alguém lembra dele aí? Eu só esqueci o nome do jogador.
Ele é pastor, ele. Pastor. Mentiram. Ricardo Oliveira. Ele tem um meme que ele grita assim, ele fala: mentiram, viu? Mentiram. Que meu irmão, que eu vindo para Jesus, eu vou ter mansão, vou ter carrão, vou ter uma conta bancária o quê? Cheia. Se você der oferta, Deus vai te prosperar. Se você dizimar, Deus vai te enriquecer. Mentiram, viu? A gente foi chamado, meu irmão, para aquilo ali, designado para tribulações, provações. No mundo tereis aflições. Em todo tempo da palavra de Deus, Ele nos ensina: Deus vai suprir a vossa necessidade. Em todo o tempo do novo evangelho, as boas novas, Deus está suprindo a igreja, Deus está suprindo os seus discípulos, Deus está suprindo aqueles que o servem a Ele. E Paulo está dizendo: olha, que ninguém fique abalado. Por que eles não deveriam ficar abalados? Versículo 4, nem me veio mesmo, continua: quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por isso, meu irmão, que esse negocinho de vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus, ou que vai numa praça, leva um violão, faz algo tão lindo, emocional, comove. Você que quer aceitar, você que quer reconciliar, você que quer vir, vem aqui no meio, aceite Jesus, e a pessoa vai lá chorando e aceita Jesus. E aí aquela pessoa que fez aquele movimento não discipula, não acompanha, não alerta, não instrui. Esses jovens aqui, eu tenho buscado instruir que neste mundo tereis o quê? Aflição. Ensinando a eles. Quando eu cheguei aqui, todos queriam namorar e casar rápido demais. Eu não desanimo. Casar é bom, meu irmão. Casar é muito bom. Mas tem uma parte que... Casar é bom. No tempo certo, com a pessoa certa, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu preciso entender o que você está fazendo quando está entrando em casamento. A mentalidade de solteiro não pode existir mais. Agora eu casei, mas eu vou sair na hora que eu quero, eu vou sair com meu amigo na hora que eu quero, eu vou sair sem avisar. Não, porque não confia em mim? Não confia em mim? Tem que confiar. Não, isso não, meu irmão. Isso é respeito, isso é casamento. Você sai ali, meu irmão, você avisa: eu estou indo, quer ir comigo? Não, meu bem, vai, eu vou ajeitando aqui enquanto você vai. Então tá, é assim. Mas às vezes a pessoa acha que só é o oba-oba. Só o oba-oba. E muitos são o quê? Avisados. Pais, mães, preparem os seus filhos. Tem que se preparar, tem que ser alertado. Nem tudo é flores. Tem ou não tem espinhos? Tem ou não tem espinhos? Tenho falado principalmente com os meninos. Se você leva para casa uma pessoa que não entende a sua situação financeira, ela te abandona. Ela esfrega na sua cara: você me tirou da casa do meu pai para viver essa vida de sofrimento. Se você leva ali uma pessoa que não consegue entender que vocês estão construindo algo junto, meu irmão, vai ser algo infeliz. Assim, eu estou trazendo aqui esse ensinamento que Paulo está dizendo: olha, quando estávamos aí, já tínhamos avisado. Irmãozinho, a Bíblia nos avisa tudo. A Bíblia, ela é um alerta, ela nos instrui. Versículo 5: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho.
Paulo envia Timóteo: Paulo, vai lá em Tessalonicense, vê como é que está a fé daquele povo, vê como eles estão servindo a Deus. Porque um dia eu passei lá e eu ensinei que essas perseguições, essas tribulações, essas lutas iriam chegar. E chegou. Eles precisam estar firmes. Vai lá, Timóteo. E eles foram. Meu irmãozinho, nós estamos sendo preparados. Amém? Você tem que entender isso. Você vem aqui na casa de Deus, você ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Você ouve a mensagem, ela é um ensinamento, ela está te preparando. Está te preparando. Só que muitas pessoas desprezam, muitas pessoas rejeitam o ensinamento. E aí, meu irmão, quando o diabo vem, lembra da nossa série de mensagens, a armadura da salvação? Que em todo tempo eu declarei que nós devemos estar com ela revestida em todo tempo. Porque quando o diabo surgir, o inimigo surgir no casamento, na empresa, na família, se eu não estou revestido com a armadura, se eu não estou preparado, ele me derruba, ele me comove, ele me abala. Ele abala a minha confiança em Deus. Mas se eu estou firmado na palavra, Salmo 125 vai declarar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que a minha vida de cristão é: você sai de uma luta e acontece o quê? Vem outra luta. Você sai de uma dificuldade, é outra dificuldade. Eu só chamo a sua atenção para que você não seja os criadores da dificuldade. Eu só lhe chamo a atenção para vigiar, para não criar suas próprias dificuldades. Mas entender que o inimigo de um lado e de outro se levanta para te entristecer, te desanimar, para dividir seu coração, para endurecer seu coração. O diabo usa de várias formas e de várias maneiras para você ficar dividido, para você ficar incrédulo, para você ficar desanimado, para você ficar triste. Não parece que nunca acaba, pastor. Não, meu irmãozinho, a gente foi avisado. Jesus nos avisou: no mundo tereis dificuldade. Vem comigo em 1 Pedro. É só ir um pouquinho mais para frente. Umas folhinhas. 1 Pedro, Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz aí, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos o que? Acontecesse. Coloca na NVI. Amados, não estranhe o fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse o que? Acontecendo. Não. O que vai acontecer, eu e você foi avisado. Cuide dos seus filhos, meu irmãozinho. O diabo quer levar para as drogas. Não, isso nunca vai acontecer com meu filho. Glória a Deus que nunca aconteça. Vigie, proteja ela, proteja ele com coberturas de oração, com jejuns, com lágrimas, com a palavra. Porque a minha mãe também não esperava. Mas o maligno vem, a tribulação vem. E como você vai reagir? Porque Deus, o que adiantou tantas campanhas? O que adiantou é levar eles no caminho? O que adiantou? Murmurações, revolta contra Deus, indignação contra Deus. O que me adiantou ir na igreja? Não. Fomos avisados que o diabo ele vai tentar, se não me atinge, ele vai querer atingir o meu marido. Meu não tem. Vai querer
querer atingir a minha esposa. Se ele não consegue me atingir, ele vai querer atingir o meu filho. Se ele não conseguir atingir a minha família, vai atingir o meu emprego, vai atingir a minha saúde. E quando eu sou atingido, quando eu sou colocado à prova, quando Deus permite eu ser tentado, isso não pode ser estranho. Você está conseguindo, acho que você já pegou a mensagem. Isso não vem de surpresa para o cristão. Você não pode ser, entendeu? Você não é pego de surpresa. Não, quando a luta surgir, é você arregaçar a manga, vamos para mais um fight, vamos para mais um round. Vamos, eu não vou cair, eu não vou jogar toalha, eu vou para cima, eu vou vencer. O Deus que me deu a vitória de um leão, que me deu a vitória de um urso, vai me dar a vitória de um gigante, vai me dar uma vitória de um exército, e vai me dar a vitória de exércitos e exércitos. Eu não sou pego de surpresa, meu irmão, quando a sua irmã, quando o seu irmão, quando te perseguem no trabalho. Isso não pode ser uma surpresa. A pessoa fala assim: nossa, mas eu sou tão boazinha, pastor. Eu sou tão bonzinho, pastor. Eu não faço mal a ninguém. Sim, não fique surpreso. O diabo, ele quer apagar a luz que reluz em você. Pastor, eu não entendo porque a minha sala é contra mim. Sim, então você não está lendo a Bíblia. Vós sereis odiados. Se o Filho de Deus foi odiado, quem somos nós na fila do pão? Mas o ser humano quer ser aceito por todo mundo. O ser humano, a carne, quer agradar quem? Todos. Não quer. Não quer. O ser humano quer se encaixar. Meu irmãozinho, eu não provoco que as pessoas não se agradem de mim. Eu não dou motivos para elas não se agradar de mim. Mas eu sei que às vezes uma risada sua, meu irmão, faz a pessoa perder o dia dela. Uma risada sua faz a pessoa, não sei porque está tão feliz. Não sei porque está tudo acontecendo, está tudo, irmãozinho. Quem tem Deus tem tudo. Então, quando a luta surgir, quando a dificuldade surgir, eu não sou pego de surpresa. Isso não é estranho para mim. Quando vinha a dificuldade, quando vinha a prova, mais uma, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Na outra eu posso até tirar do 8, mas nessa eu vou tirar 10. A gente vai. Na outra você pode até tirar 7, mas essa eu vou tirar 10. Na outra eu posso até tirar 5, mas essa eu vou tirar 8, eu vou tirar 10. É assim, meu irmão. Lutando. E aí, no versículo 13, antes alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, porque também quando a glória dele for revelada, vocês exultem com alegria. Essa parte aí, meu irmãozinho, às vezes a pessoa não se alegra em vir na igreja. Imagine se alegrar sofrendo o que Jesus sofreu. Você consegue imaginar isso? Às vezes é um fardo vir no culto de oração. Às vezes é um fardo ler a Bíblia. Às vezes é tão difícil fazer um jejum. A gente vai fazer aqui um propósito. É um propósito de jejum, não é nem jejum, porque jejum de fato é sem alimento. Aprendi mais um pouquinho sobre isso. Me ensinaram, não, é um jejum, mas não, jejum é jejum. Jejum é sem alimento, pode ter água. Mas jejum, que é jejum da Bíblia, é sem alimento, é abstinência de alimento. Mas nós vamos fazer um propósito de 21 dias antes do pastor Carlos vir. Depois eu vou falar mais. A pessoa é um sacrifício, tirar o café, tirar um pão, tirar um arroz, tirar uma carne, tirar um refrigerante. Meu irmão, é difícil para as pessoas. Mas como que vai praticar isso aqui? Alegre-se à medida que participar dos sofrimentos de Cristo. Que sofrimento? O que Cristo sofreu? Entenda: perseguições, calúnias,
difamações. Meu irmão, se na sua empresa começar a te difamar daquilo que você não fez, meu irmão, não é coisa de você ficar, mas por que estão fazendo isso? É de oração, de você entrar na presença de Deus. Diabo, eu sei que você quer me envergonhar no trabalho, eu sei que você quer me destruir a minha reputação, a minha alegria, a minha felicidade, mas o meu Senhor é aquele que me guarda. Mas muitos ficam, mas por que está acontecendo isso? Onde eu estou errando, fulano? Onde eu estou errando, ciclano, que ninguém gosta de mim? Não, meu irmãozinho, você está vivendo a palavra de Deus, você não vai agradar a todos. Não vai. Quando você pratica a palavra de Deus, você não agrada a todos. Mas a maior importância é agradar a Deus. Amém? Você não vai fazer algo para desagradar as pessoas. Não, você só vai viver a palavra. Vai ser fiel, vai ser justo, vai ser reto. Versículo 14, deixa eu ver se... Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o que, gente? Bem-aventurados. Em outra tradução vai dizer felizes. Você fica feliz quando é insultado? Vocês serão bem-aventurados, pois glorioso Espírito de Deus repousa sobre vós. Versículo 15. Portanto, nenhum de vós sofra como um assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Olha que lindo, que interessante. Ele está dizendo, portanto, o meu conselho, vocês não venham a sofrer como um assassino, como ladrão, como criminoso, como bandido, nem como os que se intrometem nos negócios alheios, na vida dos outros. Não sofra por isso. Não seja perseguido porque você é um caloteiro. Não seja perseguido porque você tem uma má fama. Não seja perseguido porque você é um bandido. Não seja perseguido porque você dá motivos para ser perseguido. É isso que ele está dizendo. Versículo 16. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? Versículo 18. E se o justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com o que, igreja? Ai, Jesus. E tem gente que às vezes não sabe qual é a vontade de Deus. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o quê? O bem. Pastor, como assim? A vontade de Deus é que eu sofra? Entenda qual é essa parte. Ao aceitar Jesus, eu nego a minha própria carne. Pelo menos deveria ser. Eu aceitar a Jesus, eu não faço mais o que eu quero, mas sim aquilo que Ele quer, mesmo que isso cause o quê? Sofrimento. Mesmo que isso lhe cause danos, percas, a vontade de Deus é que eu confie nele. Ele está dizendo, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, você está sendo perseguido, você está sendo, caluniado, difamado, as pessoas estão fazendo de tudo para te derrubar, as pessoas falam mal de você, te prejudicam, mas você continua fazendo o quê? Qual é o finalzinho lá, gente? Continua o quê? Amaldiçoando elas, né? Desgraçada, vão tudo para o inferno. É assim? Não, irmãos. Você vai praticar o bem. Essa é a vontade, meu irmão, e praticar o bem
para quem te faz o mal, isso causa um sofrimento. Fazer o bem para quem te odeia, fazer o bem para quem quer você, morto, longe de você, não é fácil, não é simples assim, mas é a vontade de Deus, que eu confie a própria vida ao seu fiel Criador. Trazendo para a mensagem daquela época, o império estava caçando cristão para jogar dentro do Coliseu, para ser mortos ao leão, para ser queimados na fogueira. Estavam sendo caçados, estavam dizendo assim, sofra. Esses cristãos dessa época perderam casas, propriedades, empresas, perderam filhos, perderam maridos, perderam esposas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E aí, meu irmão? Será que o nosso sofrimento se compara ao sofrimento desse tempo? Deus está nos preparando. Hebreus 10. Meu irmão, o diabo quer ou não quer fechar as portas para a sua vida? Estamos aí no mês de abril. Eu estou orando, fazendo orações e liberando palavras sobre a sua vida de meses abertos. Domingo vou ministrar uma palavra a respeito do céu se abrir, dos céus abertos para a nossa vida. O diabo, ele quer fechar portas, ele quer nos prejudicar, ele é o nosso adversário. E já fomos avisados, Jesus já nos preparou, Jesus já nos equipou. Se a pessoa não tem ainda os equipamentos e as ferramentas, busque nele, porque ele dá o Espírito Santo a todo aquele que pede. Ele dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada. Ele dá o calçado do evangelho, ele equipa, ele reveste da armadura dele. Eu preciso estar preparado, porque muitas coisas ainda há de acontecer na minha vida e na sua. Eu não espero morrer amanhã. Você espera morrer amanhã? Então eu tenho que me preparar. Tem coisas que vão, meu irmão, se eu viver mais 30 anos, muita coisa ainda há ou não há de acontecer. Eu tenho que estar, a palavra está me preparando para aquilo que Deus preparou, ou para aquilo que o maligno está preparando, uma armadilha, daqui 3 anos, 5 anos. Porque uma coisa que o diabo, é a sua estratégia, é tempo. A gente corre atrás do tempo, a gente desperdiça tempo, mas o diabo, ele tem uma paciência, porque a condenação dele já é o quê? Eterna. Então para ele, meu irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para ele vir com um laço, com uma armadilha, de uma forma para me derrubar. Por isso que eu tenho que estar vigiando e me preparando. O diabo foi lá buscar permissão com Deus para tentar Pedro, e Jesus disse: Pedro, eu orei por você, Pedro. O Pedro se achou tal. Não, que isso? Sou eu, Bar Jones, Pedro. Não, estou contigo, já fui no monte da transfiguração junto com o Senhor, vi Elias, vi Moisés, andei sobre, eu sou Pedrão, Jesus, estamos juntos, vou contigo na prisão e na cruz. Quando viu o sol, ai Pedro, negou, o orgulho
orgulho, a arrogância, procede o quê? A queda. Essa mensagem, ela é para mim hoje, para que eu me guarde todos. Amanhã acontece uma coisa, você não foi pego de surpresa. O Espírito Santo já me avisou lá na igreja. Sabia. As pessoas estão contra mim, as pessoas estão virando contra mim, tudo está querendo dar errado, para que eu me desanime, para que eu, murmure, para que eu xingue, para que eu critique, para que eu retroceda. É o que eu vou falar agora. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Meu irmão, depois que eu aceitei Jesus, é o que dizem, né? Após o batismo, é assim ou não é? Não, depois que você vai se batizar, aí que você vai vir. Depois que você se batiza, aí vem a tentação. É mais ou menos quando a gente está jejum. Você abre o propósito de jejum, ninguém te oferece um bolo. Quando você abre o jejum, pastor, estou passando aí para deixar um bolo. Estou passando aí para deixar uma lasanha. Então, fiz um caldinho, fiz aqui um arroz tropeiro, fiz aqui uma Isabel, fiz aqui um pique-pique, pode passar longe. Aí é para dona Jair. Para mim não me tenta. É começar, é assim, ele dizendo, ó, após você ser desiluminado, quer dizer, meu irmão, olha para mim. Para a sua família deveria ser a maior alegria estar na igreja. Maior alegria. Sim ou não? Maior alegria. Mas eu já vi situações de pessoas aceitarem Jesus e a família ser contra. De começar a ir numa igreja evangélica aprendendo da Bíblia, e o pai e a mãe dizendo que prefere um filho morto do que um filho cristão. Eu já disse isso aqui, em Feliz Natal, havia um pai que dizia que preferia ver a filha no cabaré do que dentro da igreja. E a palavra tem poder. Aonde ela foi parar? Não posso saber aonde ela está, mas até o último testemunho que me contaram era que a mulher foi parar lá, a filha foi parar lá. Que Deus resgate ela, se já não resgatou. Mas olha a mentalidade, aonde o pai, a mãe, os irmãos, os amigos deveriam estar alegres. Ele mudou de vida, mas não, querem beber, só um aninho. Ninguém muda de um dia para o outro. Você vai deixando aos poucos. Eu tenho ensinado esses jovens aqui que o maligno vem, não vai dar nada não. Experimenta. Como que você vai saber que não gosta se você não experimenta? Só que uma coisa é certa: vocês estão sendo o quê? Preparados. Está sendo avisados. O que eu tenho pregado nesse altar é: não se prenda a julgo desigual. O que eu tenho ensinado é: busque em Deus, não faça nada precipitado, espere no Senhor. Quarta-feira ministrando isso. Espere em Deus e não atrapalhe os planos de Deus. Mas somos afobados. Depois de serdes iluminados, suportardes grandes combates e aflições. Olha que lindo. O autor da carta do Hebreus está dizendo: depois que vocês aceitaram Jesus, vocês suportaram grandes combates de aflições. Versículo 33. Em partes, fortes feitos espetáculos com vitúperos, e tribulações em partes fortes, participantes com os que assim foram tratados. Versículo 34: porque também vós compadecedes das que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Coloca na NTLH. Tomara que dê. Oh glória. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Querido, está repreendido.
fazer um exame e está diagnosticado um câncer. Vai tirar a sua alegria? Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer perder o filho. Ninguém quer perder o pai. Ninguém quer perder a casa. O quão sofrimento de uma pessoa que vê sua casa se queimando. O quão sofrimento de ver a sua casa alagada, os móveis que trabalhou anos e anos para comprar, parcelado nas Casas Bahias 12 vezes no carnê, sem juros. Sem juros não, que eu já estou com juro. E ver tudo o que? Se acabando. Tem como se alegrar? Os que estão em Cristo Jesus, sim. Por isso que a gente vê alguns enterros de pais e mães, de mulheres e de homens, que no enterro eles regozijam-se, dizendo: Deus me deu, Deus o que? Levou, tomou. Tinham, e quando tudo que vocês tinham foi o que? Tirado. Para para pensar, se Deus permite o diabo hoje tirar tudo que você tem, talvez você dê uma risada e diz: pastor, não tenho nada. Tem, meu irmão, essas duas pernas aí, você pode conquistar tudo. Com as pernas, com saúde, com força, determinação, você conquista. Pessoas se prostrar diante de uma enfermidade, a saúde, tirar paz, tirar alegria. Vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Você consegue entender isso? Pastor, comprei a moto ontem. O endemoniado do ladrão levou minha moto e eu nem paguei o seguro. E aí? Você vai dizer: o que adiantou eu devolver dízimo? Você vai dizer: o que adiantou dar oferta? O que adiantou eu ser fiel? Ou você vai arregaçar as mangas, se alegrar no Senhor e dizer: obrigado, Senhor? Vai os anéis e fica o quê? Qual que é o ditado? Alguém sabe esse? Vai os anéis? Mas tem gente que prefere perder o dedo. Você não viu o Lula? Deixa pra lá. Versículo 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz um grande o quê? Uma grande recompensa. Tem gente que quando está perdendo as coisas, perde a esperança. Lembra da pregação de domingo? Não vos perder a esperança, ele ressuscitou. O burburinho começou: olha, Jesus ressuscitou, mas não sei se nós vamos ressuscitar não. Já estavam todos tristes, todo mundo triste. Tessalonicenses estava triste. Mas o autor da carta dos Hebreus diz: portanto, não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder o que, igreja? Ai, Jesus. Não, mas a vontade de Deus é que eu tenha tudo, não que eu perca tudo. Querido, o nosso problema, eu aprendi isso com o pastor Carlos, o homem de Deus que tem me ensinado. O nosso problema nunca foi o diabo. Nunca. O diabo não, meu irmão, ele luta para colocar a gente em dúvida contra Deus. Ele luta para eu perder a minha confiança em Deus. Ele faz de tudo para que, em vez de eu falar a verdade, eu diga a mentira, de que eu tenha coragem, para que eu tenha medo. Meu irmão, nosso maior inimigo é a incredulidade. Eu ouço uma palavra hoje, eu ouço uma palavra amanhã e ainda continuo duvidando. Eu ainda continuo desanimado. Eu ainda continuo colocando desculpa no passado, na família, na oportunidade que eu perdi. Eu continuo achando um errado, um culpado.
tivesse a poder, mas se tive. Não. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu ou promete. Aquilo que Ele promete. Paciência para poder fazer a vontade de Deus. Está difícil? Mas eu estou feliz. Eu sou de Deus. Deus me escolheu. Estou participando do sofrimento de Cristo. Como Ele disse, se eu estou sendo perseguido, porque eu sou fiel, porque eu sou reto, eu ajudo e as pessoas me ridicularizam, riem de mim, tentam me caluniar, tentam me difamar, levantam mentiras no trabalho. Meu irmãozinho, só entenda, eu fui avisado. O Espírito Santo me avisou. Odiou meu mestre, também irão o quê? Me odiar. Caluniaram o meu mestre, também me caluniarão. Chamaram o meu mestre de Beelzebu, o maioral dos demônios. E não vão colocar apelidos maldosos contra a minha vida? Aí eu vou me abalar, eu vou me comover, eu vou me desanimar. Não, meu irmão, tenha coragem. Versículo 37. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo e um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Essas palavras do próprio Deus. Acho que não tem versículo 19, tem? Mas nós não somos gente que volta atrás. Diz, vamos ler junto. Vamos ler? Vamos lá. Nós não somos gente que volta o quê? Atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Você tem que acreditar nisso, se apegar nisso. Estudamos semana atrasada. Se apegar na palavra. Já fomos avisados, estamos sendo preparados. Jesus, não vou me apegar, vou muito rápido. Jesus em todo o tempo, vou te dar a referência aqui, Marcos 8:31, coloca lá rapidamente. Marcos 8:31, fica lá. Marcos 8:31, Marcos 9:30, Mateus 16:21, Lucas capítulo 9, versículo 22. É as mesmas palavras, essa aqui, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e ao terceiro dia, ou 3 dias depois, ressuscitará. Todas essas referências que eu falei, Jesus estava ensinando. Então isso estava preparando. Ensinamento é preparação. Por isso que eu coloquei hoje sexta-feira de ensinamento. Estou sendo preparado. Amém? O combate não é aqui dentro, o combate é lá fora. O que você aprende aqui, você aplica lá fora. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, na sua vida, na sua família. Jesus estava preparando. João capítulo 14 ele diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Eu estou indo, mas vou voltar. Estou preparando. Ele estava preparando o coração. Marcos capítulo 16, versículo 1. Em todo o tempo, meu irmão, 3 anos, o Filho do Homem, assim como a serpente no deserto, que Moisés levantou, assim é necessário que o Filho do Homem seja também levantado. 3 anos e poucos, alguns meses, ele dizendo: eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar. Versículo 1, vem comigo. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Presta atenção. No caminho perguntavam uns aos outros:
quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Daqui, qualquer dia desse a gente volta nesse versículo, tem uma revelaçãozinha aí. Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia o quê? Sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram o moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi o quê? Ressuscitado. Veja o lugar onde ele foi posto. Aqui a gente fez um cenário mais ou menos. Vê lá, está vazio. Versículo 7. Agora vão e dê o recado a Pedro, aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Jesus estava avisando, fique na Galiléia, porque do alto vós serão o quê? Revestidos pelo Espírito Santo. Versículo 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas, tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam muito com medo. 9. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, e de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam como, igreja? Estavam como? Mas em todo o tempo, Jesus ensinou o quê? Eu vou sofrer, vou padecer na mão dos escribas, dos fariseus, dos príncipes, das autoridades. Vou morrer, vou ser pendurado, vou ser crucificado e vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles estavam em casa tristes e chorando, se lamentando, se maldizendo. Alguns, quer ver? Versículo 11. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo, que tinha aparecido a ela, eles o quê? A tristeza, as lágrimas, a decepção, estavam decepcionados. A tristeza deles ele morreu, acabou. Eles não acreditaram. Meu irmão, tudo isso ficou como exemplo. Quer dizer, tudo isso precisou acontecer para que hoje eu e você tivéssemos esse conhecimento. Eu não preciso ser incrédulos como eles são. Deixa eu reformular. Como eles foram. Como eles foram. Eles não acreditaram. Versículo 12. Depois disso, Jesus apresentou-se com outra aparência aos 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Coloca lá Lucas 24. 2 discípulos estão indo para a aldeia de Emaús. Jesus aparece, diz a Bíblia que eles estavam com os olhos fechados. Eles não reconheceram Jesus. Eles estavam dizendo muitas coisas. Jesus se aproxima e fala: o que vocês estão falando aí? Vocês estão tristes, parece? Só tu é estrangeiro. Não vou me retratar muito sobre esse texto, vou você ler lá. E eles caminhando, e Jesus começa a explicar, mas não era necessário que o Filho do Homem morresse ao terceiro dia. E começou a explicar desde as profecias de Moisés, de todos os profetas até a vinda de Jesus. Aí, ao partir do pão, ele entra dentro da casa, a partir do pão, os olhos dele se abrem. Versículo 33, que é onde eu queria iniciar. Eles se levantaram, logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos. Lembra daquele cenário do capítulo 11 de Marcos? Os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão.
Enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Versículo 37, eles ficaram assustados. E com muito medo, pensaram que estavam vendo o quê? Rapaz, ele já tinha aparecido outra vez. Aqui é a segunda vez que ele está aparecendo. Ele já tinha aparecido para Pedro, já tinha aparecido para os discípulos. Agora ele aparece novamente e eles ainda estão assustados, espantados. É como a gente vem, ouve uma palavra, a palavra é Jesus, ouve uma palavra, ouve duas palavras, ouve três palavras, e ainda se assusta quando o diabo se levanta contra ti. Você ainda fica assustado, você ainda fica indignado, você ainda fica revoltado. Mas por que está acontecendo isso? Mas por que está acontecendo aquilo? Mas por que nada está dando certo? Mas por quê? Mas por quê? Examine o homem a si mesmo. Meu querido, tenha coragem, continue no combate. Você é uma mulher de oração, um homem de oração, homem de Bíblia, homem de jejum, homem de consagração, homem de vir na igreja, mulher de vir na igreja, de adorar, de servir, de viver a palavra de Deus. Você está apoiado aos 4 princípios da salvação? Ou você não sabe nem o que é? Alguém sabe os 4 princípios da salvação? Pergunta para entrar no céu. E aí? Alguém entraria, gente? Talvez o culpado seja eu. Estou aqui 1 ano e pouco, não ensinei, né? Os 4 princípios: redenção, amém? Justificação, regeneração e santificação. Sem esses 4 pilares, ninguém herdará a salvação. Estude, pode pesquisar. São os 4. Qualquer dia a gente estuda isso aqui. Eles ficaram assustados com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. 38. Mas ele disse: por que vós estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Eles não expressaram para Jesus que ele era um fantasma. Eles estavam pensando: gente, ele está vendo um fantasma. Meu Deus, isso é um espírito. Versículo 39. Jesus é tão bom. Olhe para as minhas mãos, para os meus pés, veja que sou eu mesmo. Toque em mim, vocês vão crer. Quer dizer, ô bando de incrédulo, se vocês não acreditaram na minha palavra, ô seus incrédulos, se vocês não acreditaram em 3 anos eu pregando, é necessário eu morrer, 3 dias ressuscitar. Se vocês ainda não estão crendo, eu preguei para vocês que feliz é aquele que crê sem ver. Ô seu incrédulos, toca aqui para vocês crerem. Toca. Aí sabe que era um deles, né? Tomé, né? Toca aqui, Tomé. Toca. Para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toque em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam. Como o diabo não é o nosso maior inimigo, é a nossa incredulidade. O pastor libera uma palavra de vitória, de bênção. Pastor, mas só tem que entender que nada está fácil. Vem uma palavra de alegria, vem uma mensagem: olha, você vai crescer, você vai prosperar. Mas nessa cidade, estou pensando em ir embora. As portas vão estar abertas. Vem mais uma, vamos dizer, campanha. Mais uma campanha. Vamos fazer. Já não acredita. Já não tem mais esperança. Já não tem mais alegria. Eles não acreditavam. Aqui já muda o cenário. Olha por que eles não acreditavam. Pois estavam muitos alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eu ri quando eu estava lendo isso. Eu dei risada.
Olha como Jesus ainda... Vocês têm alguma coisa aqui para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha. Ele comendo, imagina a cena, gente. Tá bom, deixa eu beber uma água e deu sede. Imagine, Jesus dizendo: toca aqui, todo mundo. Toca, você vê que todo mundo se afastando de Jesus. Assustado, com medo. Ele dizendo: tem alguma coisa para comer aqui? Porque vocês ainda podem estar duvidando, mesmo tocando ainda está duvidando, porque fantasma come alguma coisa, não corre, se comer, a imaginação do homem é que se comer, cai, né? É um espírito, está aí apontou para comer, ele comendo aqui, imagina isso aqui, ó, ele comendo aqui dizendo: os seus incrédulos, enquanto eu ainda estava com vocês, lembra quando eu estava com vocês, eu dormia com vocês, andava com vocês, dormia com vocês, andava lado a lado com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Tudo que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então Jesus abriu a mente deles, para que ele entendesse. Por isso, meu irmão, quando você ler a Bíblia, sempre ore. Eu até erro às vezes, eu quero criar esse hábito. Às vezes eu faço essa oração na oração. Vocês já viram? Já observaram? Porque às vezes eu falo: Senhor, me usa, abre o entendimento, mas eu quero criar um hábito, e eu tenho que criar esse hábito. Antes de nós começarmos a ler a Bíblia, eu fazer essa oração com você, porque às vezes não sei se você faz essa oração quando lê a Bíblia em casa, e se vocês lerem a Bíblia em casa. Então, peça a Deus para você entender, porque entendendo muda a mente, e ele abriu a mente deles para que entendesse as Escrituras Sagradas. Aí sim, foi um estrago. Aí eles começaram a viver como deveriam viver. Versículo 46. E disse: o que está escrito é o que Messias tinha que sofrer, e no terceiro dia o quê? Depois que ressuscitou, Jesus ainda pregou de novo a mesma o quê? E tem gente querendo algo novo. Se Jesus sempre prega a mesma o quê? A mesma palavra. Tem gente que fica correndo atrás de alguém. Mensagem nova, pregação nova, pregador novo, profeta novo, aquele. Se Jesus ficou 3 anos e depois de ressuscitar, ressuscitou pregando o quê? A mesma. A mensagem do Evangelho é arrependimento, renúncia, não fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Cristo. Lá no seu trabalho você pode fazer a vontade de Cristo. Não é pregar, não é abrir a Bíblia assim, e pregar para os seus colegas de trabalho. Se tiver oportunidade, faça. Tenha coragem. Mas lá no seu serviço você vai pregar sendo um homem e uma mulher de Deus, daquele que não tem que o quê? Se envergonhar. O que vão falar de você é mentira. O que vão falar de você é calúnia. Aí você vai se revoltar, vai querer ir no encarregado, vai querer ir no diretor, vai querer ir lá. Vai. Não. Você vai dobrar o joelhinho e dizer: obrigado, Jesus. Porque o que estão dizendo de mim é tudo mentira. E eu sei que o pai da mentira quer criar mentira, construir mentira para me destruir, para me derrubar. Mas aquele que me guarda, não dorme, me protege. Ou você vai se desesperar, ou você vai querer pagar o mal com o mal, na mesma moeda. Pastor, comigo é assim: bateu, levou. Eu não fico lá, não lembro dessa forma, não. Vamos voltar onde a gente começou? Onde que a gente começou? Vocês lembram? Você olhou aí? 1 Tessalonicenses capítulo 3. Glória a Deus, irmãos, que palavra. Você conseguiu entender? É muito simples.
Eu não sei o que vai acontecer amanhã na sua vida não, mas Deus está te preparando hoje. Não sei. A mulher de Jó já disse logo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó estava preparado. Louvado seja o Senhor. Falando em Jó, a mulher que canta o Jó vai vir. Ela que canta o Jó. Nós vamos estar lá. Vai ser numa quarta-feira, mas a gente vai começar o culto mais cedo, tá? Vai ser, não sei também, não sei a Então a mentira quis criar mentira não. A reportagem quis criar suspense. Aqui me enviaram disseram que ainda não tem local determinado. Lá no grupo dos pastores, lá enviaram uma reportagem dizendo que ainda não sabiam o local. Nossa, para criar suspense, né? Só tem lá para ser. Esse povo aí. Mas, vamos lá. Mas ainda disse que gastaram 130 mil ainda no evento. Isso aí é verdade. É verdade, 130 mil. Tudo, né? Só ela? Ai, gente, vamos orar pela vida dela. Mas é porque também tem muita coisa em jogo, né, gente? Tem os funcionários que vai vir com ela, né? O que eu vi na reportagem foi a 130 mil cachê dela. Só dela. Ai, Jesus, nós cantava de graça lá, não cantava? Não, um terreninho para nós, eu cantava lá, não é não, mesmo? Tocava, louvava, levava os bateristão que tem aí, meu Deus, os violão, fazia uma orquestra lá. 130 mil, mas que Deus toca no coração dela de ela passar aqui e devolver o dízimo e a oferta dela para abençoar essa igreja. Aí vamos comprar um teclado, vamos comprar um violão, né? Comprou outro ar para a escolinha e Deus seja louvado. Amém? Amém. Glória a Deus. Ela nem me conhece. Mas Deus faz a gente ser reconhecido. Vamos lá. Vamos encerrar. Versículo 6, se eu não me engano, a gente parou. Depois você corta isso, tá, produção? Sou eu mesmo. Agora, cadê? Aqui, beleza. Ele enviou Timóteo. Timóteo foi. Timóteo voltou com um recado. Lá em Atenas, na Grécia. Agora Timóteo já voltou daí, precisava nem explicar, lá de Tessalônica, e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Versículo 7. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Quer dizer, Paulo estava lá, aflito, sofrendo, em dificuldade, mas quando Timóteo voltou dizendo: Paulo, tudo que você pregou para eles estão vivendo. Paulo, tudo que você ensinou da palavra de Jesus Cristo, dos ensinamentos, eles estão vivendo. Ele se animou. Lembra que no versículo 5 ele disse para que não seja o quê? Inútil. Coloca lá no versículo 5. Não foi inútil. Eu acho que é o 5 ou 4. É o 5, olha lá. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês, enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm, e que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado o quê? Inútil. Ô meu irmãozinho, não sei quando eu vou embora. Jovens, irmãos, não sei quando eu vou embora. Mas que tudo que eu tenho pregado sobre a vida de vocês, que não seja inútil. Vocês estão sendo preparados. Eu poderia vir toda quarta, toda sexta, todo domingo, vir com um ensinamento de autoajuda. De autoajuda. De como você lidar no seu dia a dia, de como você se comportar no trabalho. Mas o que eu tenho preparado a sua vida é para você suportar todo o sofrimento. E esse sofrimento que Deus permite é da vontade de Deus, é para provar os nossos corações. Quando alguém te insulta, Deus permitiu para ver se você iria perdoar. Quando alguém faz algo contra você, liga uma chavinha, Deus permitiu. Eu tenho que orar por essa pessoa.
Quando alguém te persegue, lembre, Deus permitiu. Eu tenho que orar por aquele que me persegue. Eu tenho que fazer o bem para aquele que me faz o mal. É essa que são as nossas provações, por enquanto, né? Mas ainda não é uma Venezuela, uma Guatemala, né? Guatemala nem a igreja católica está lá. Expulsaram as freiras. Guatemala é, né? Pelo que entendeu lá? Se não me engano é Guatemala. Nicarágua, parabéns, irmã. Só entende ciência, né? Geografia, mano. Né? As freiras, a senhora viu elas? Você viu? Tudo, né? As velhinhas, né? Tudo bengalinha, saindo expulsa, os policiais prendendo, batendo. Você vê, nem a igreja católica eles aceitaram lá, porque não compactuaram com a ditadura. E infelizmente na Venezuela, eu não vou falar igreja não, se você quiser você pesquisa, tá? Você tem internet? Infelizmente na Venezuela tem igrejas aí se unindo com Maduro. Se unindo com o Maduro. Fique firme. O que há de vir virá. E nós não somos aqueles que retrocedem. Amém? Glória a Deus. Se aceitou Jesus, seja fiel até a morte. Está passando fome? Dê glória a Deus. Ninguém quer passar fome, meu irmão. Ninguém quer ser despejado de casa. Pastor, fui despejado, mas eu não fui roubar. Eu não fui vender drogas. Eu não fui me prostituir. Eu não fui, fazer algo ilícito, porque eu creio que o meu Deus vai me dar um teto, vai me dar alimento, vai me sustentar. Se os lírios do campo foram vestidos por Deus de tal forma e de tal maneira, que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo se vestiram. Aí você me pergunta, eu te pergunto, Jesus mente? E ele disse que nem Salomão se vestiu de tal glória como os lírios do campo, que daqui uns dias elas secam, murcham e caem. As aves dos céus não plantam, não colhem, mas são sustentadas pelo Pai que está no céu. Você tem plantado? Em tudo, meu irmão, não pensa em dinheiro, não. Plantado, vivido a palavra. Porque a semente é a palavra. Em Salmo diz que você, andando e chorando com a semente preciosa, você vai voltar sem dúvida com os feixes na mão, com resultado, com frutos, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas sem dúvida você volta com alegria, com o resultado na mão, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. Se eu fosse colocar